Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu agora estabeleço uma ponte de Niterói para Campos, de Niterói para os mais variados lugares que nos assistem nesse instante através da Web Rádio Esperança. Eu rogo aos nossos amigos espirituais que nos tutelam, que nos guardam os passos na vida terrena, que possam envolver a cada um de nós em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Por que sou espírita? Já pararam para fazer essa pergunta? E se por acaso tiver alguém que nos ouve que não seja espírita, quais são as razões que nos levam a gostar dessa doutrina e a tê-la como um farol que direciona os nossos passos? Para falar sobre esta temática, para falar sobre a beleza dessa doutrina, eu quero iniciar retornando a uma data também do mês de agosto, 16 de agosto de 1886. Quando o venerável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele vai para aquele que seria um dos seus maiores discursos, na rua 13 de Maio, centro do Rio de Janeiro, bem próximo de onde hoje eu trabalho, na rua Senador Dantas. E ele, que era um grande médico, conhecido e respeitado por todos, era também um grande articulista, um homem respeitado pela sociedade, falaria naquela noite para um auditório de cerca de 1.500 a 2.000 pessoas. Ele chega, ele é saudado pelas mais variadas pessoas que reverenciavam não só a sua personalidade, mas igualmente a sua capacidade de falar, a sua capacidade de expor os assuntos os mais diversos possíveis. E ele inicia, saúda a todos, fala sobre o nosso Brasil, só relembrando a data, 1886. Ele fala das chagas do nosso país, ainda tínhamos uma escravidão, porque a libertação dos escravos pela princesa Isabel se deu em 13 de maio de 1888. E ele, como um grande defensor da abolição da escravatura, ele fala da necessidade do Brasil libertar os brasileiros, porque ele não considerava os negros como diferente dos seres humanos brancos. Eram todos filhos de Deus. E ele era um abolicionista por natureza. Ele igualmente fala da necessidade de termos uma república, uma res, coisa pública, onde as pessoas pudessem votar, onde as pessoas pudessem participar do governo, uma legítima democracia, e o governo não fosse exercido autoritariamente por imperadores, como acontecia até então. E ele, muitas vezes, era parado, era aplaudido, muitos gritavam, salve Bezerra de Menezes. Mas, na metade do seu discurso, ele faz uma inflexão de voz. Começa a falar um pouco mais lento, mais embevecido, mais emocionado, quando ele solta uma frase. Minha alma encontrou, enfim, um pouso. E ele se assume espírita. Quando ele se assume espírita, os seus companheiros de medicina, os seus companheiros de jornal, porque ele era articulista de um grande jornal, os seus companheiros de política, porque ele foi vereador da cidade do Rio de Janeiro, começam a fazer aquele olhar. Nossa, ele é espírita, ele está traindo a Igreja Católica Romana, ele está traindo os ideais do nosso país, e as pessoas começam a levantar-se uma a uma e vão se retirando do recinto. Começam a surgir algumas vaias, mas ele continua no seu discurso, dando as razões por que assumiu o seu credo. Eu consegui entender através do Espiritismo a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Porque quando olhava para a sociedade e via homens nascidos na miséria, sem ter opção por uma saúde de qualidade, por uma educação de qualidade, pessoas que nasciam trazendo doenças congênitas, enquanto outras gozavam de perfeita saúde, quando eu entrevia as desigualdades sociais, eu pensava, bom, tudo isso só se explica se houver uma vida antes e se tudo isso continuar com uma vida depois. Então eu me tornei espírita, porque sem a possibilidade da imortalidade da alma e do princípio das vidas que se sucedem através da reencarnação, nós não podemos entender o amor de Deus. Nós somos espíritos imortais, que não nascemos quando damos o primeiro grito,
quando nos é colocado no braço de nossa mãe. Mas nós vivemos e continuaremos vivendo. E eu li isso numa obra formidável, chamada O Livro dos Espíritos, quando eu tomei o bonde de retorno para minha casa, no bairro do Riachuelo, um livro que um grande amigo meu, Joaquim de Carlos Travassos, havia me dado. E eu abrindo aquele livro, parecia um verdadeiro reencontro, porque lendo Kardec, eu entendi o porquê da vida. Eu entendi o porquê da dor humana como sendo transitória e como representando uma ponte para dias melhores. Eu entendi o amor de Deus. E quando ele assim se pronunciava, mais e mais pessoas começaram a se levantar. Ao que, num determinado momento, apenas um grupo de pessoas que começam a ouvi-lo com mais atenção, e ele continua: eu quero dizer a vocês e a todos que a partir de hoje eu sou espírita e passarei a admitir em minha vida os pressupostos deixados pelos bons espíritos na codificação do insigne Allan Kardec. Porque aprendi na Igreja Apostólica Romana que fora da Igreja não há salvação. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E os nossos padres, os nossos monsenhores, o nosso Papa têm dito que essa verdade se consubstancia nos dogmas da Igreja. Mas eu percebi que não é fora da Igreja, mas que não é fora da caridade. Porque é a caridade que nos liga a Jesus. Porque são as pontes de amor que nós fazemos com o nosso próximo, com as dores alheias, que nós nos tornamos pessoas melhores. Eu ressalto uma vez mais que a partir de hoje eu viverei em prol do amor, praticando a caridade, e que na condição de espírita viverei cada um dos meus dias essa novel doutrina. Falarei dela aos corações humanos, porque ela enxuga lágrimas, porque ela previne suicídios, porque ela devolve a alegria de viver. E quando ele termina o seu discurso, já não havia mais quase ninguém. No velho galpão da velha guarda, no Rio de Janeiro, mas algumas poucas pessoas ali estavam e bateram palmas para ele. Mas não se preocupava o doutor Adolfo Bezerra de Menezes com os dedos em riste. Não se preocupava com eventuais colunas de jornal que viessem considerá-lo maluco, tresloucado, fora da casinha, ou alguém que tinha perdido o tino ou as faculdades mentais. Ele se assumia e dizia o porquê estava se tornando espírita. E buscando no exemplo memorável desse médico dos pobres, conhecido por muitos como o Kardec brasileiro, e que também nasceu no mês de agosto, aqui nas terras do Brasil, em 29 de agosto de 1831, no Ceará, na fazenda Santa Bárbara, município Jaguaretama, hoje Riacho do Sangue, que eu pergunto a cada um de vocês: por que vocês são espíritas? Eu pergunto a mim mesmo, porque eu sou espírita. E se porventura alguém me ouve pela web Rádio Esperança e que ainda não seja mais, que tenha uma determinada simpatia pelo espiritismo, eu quero elencar uma mão de motivos. 10 motivos pelos quais Dr. Bezerra e nós hoje nos reunimos nesta doutrina que salva vidas, que nos liga a Jesus e que pavimenta os nossos caminhos para encontrarmos na imortalidade da alma a explicação para as coisas que nos acontecem. Vamos juntos, então, meditar sobre cada uma dessas propostas, enchendo uma mão de explicações e, ao final, entender porque essa doutrina é tão maravilhosa. E a primeira explicação, ou o primeiro motivo é Deus. Nós partimos da existência de Deus. Então, se alguém perguntar para vocês, o Espiritismo acredita em Deus? Não só acredita. O Espiritismo tem certeza da existência de Deus, mas não é o Deus antropomórfico, aquele Senhor de barbas brancas que está nos céus,
tendo ao seu lado anjos e do outro lado querubins, mas é o Deus, conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, no francês, que c'est Dieu, que é Deus. E observem, a pergunta não é quem é Deus, porque quando perguntamos quem, estamos querendo saber se é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. E quando perguntamos o que, estamos pensando ser Deus um objeto, mas Deus não é nenhuma pessoa, nem um objeto. E a resposta dos bons espíritos, de uma forma magistral, nos dá da seguinte forma: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus é a causa criadora de tudo que existe. Então, por que sou espírita? Porque você é espírita, Rafael. Porque o Deus que eu aprendi com o espiritismo não é o Deus que me foi apresentado quando católico eu era, até os meus 18 anos de idade. E não vou fazer nenhum julgamento do catolicismo, até porque minha mãe está aqui do meu lado. E se eu fizer, ela ainda na condição de católica, depois da palestra, ela me puxa a orelha. E a nossa proposta não é brigar com ninguém, mas apenas entender que religião é o nosso meio de nos religar a Deus. Mas o Deus que eu aprendi no Êxodo capítulo 20 é o Deus que anunciou ao povo hebreu: eu sou o teu Deus, que te tirei do exército, que te tirei da terra da servidão, o Senhor dos exércitos, e que te guia para a terra da promissão, a Canaã. Não terás outros deuses diante de mim, porque se cumprir os meus mandamentos, terás parte comigo, mas se não cumpri-los, eu me vingarei de vocês até a 3ª e a 4ª geração. Texto em verbes do livro Êxodo, capítulo 20. Esse Deus, Senhor dos exércitos, esse era um Deus que eu tinha medo dele. Era um Deus que punia, era um Deus que as pessoas não reverenciavam pelo amor, mas reverenciavam pelo temor. Daí surge a expressão: você teme a Deus? Não, eu não temo a Deus. Eu amo a Deus porque eu sei que Deus me ama e é misericordioso. Daí o Deus que eu aprendi com o Espiritismo é aquele que criou tudo, a causa criadora de todas as coisas. Mas como assim, Rafael? Quando vamos à questão 4 do Livro dos Espíritos e Kardec indaga como entender Deus, e os bons espíritos respondem num axioma: não há efeito sem causa. Daí, quando olhamos, e eu tenho aqui 2 filhos, um está aqui no sofá, bom, saiu do sofá e está aqui no chão. É um Shih Tzu de 4 anos de idade, que eu adoro. E hoje nós temos os filhos de 4 patas e os filhos propriamente ditos. Eu olho para o meu cachorro e olho para minha filha Clara, 1 ano e 10 meses de idade, que são a alegria da minha casa, que são a alegria dos meus dias. Bom, eu vendo a beleza e o meu relacionamento com eles, eu sei que eles existem porque Deus os criou. Daí eu entendo Deus. Do efeito eu remonto à causa. Se o efeito é inteligente, é porque a causa é mais inteligente ainda. Mas podemos ir mais longe. Quando vemos uma flor, das mais variadas cores, dos mais variados perfumes, que homem consegue produzir uma flor, colocar uma flor das mais variadas tonalidades ou imprimir-lhe os mais variados perfumes? Não consegue. O homem consegue muitas cores, muitas coisas, mas isso ainda não conseguiu. Então, quando olhamos para uma flor, quando ouvimos o cantar de um pássaro que canta, independente se chove, se faz frio ou se faz calor, compreendemos Deus. Mas Deus, que nós, os espíritas, empreendemos, também é aquele Deus presente nos seus atributos, porque Deus é a onipotência, é a onisciência, ele é imaterial, ele é único, mas, sobretudo, ele é soberanamente justo, misericordioso e bom. Deus não é o pai quando o filho lhe pede um peixe e ele dá uma serpente. Quando o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra. Deus é amor. Conforme as proposições do apóstolo João, na sua primeira epístola, quando ele nos diz:
Se quereis entender Deus, medita e ama, porque Deus é amor. Então, no primeiro momento, se me perguntar, porque sou espírita, porque eu acredito num Deus que ama, não num Deus que julga, não num Deus que pune, mas num Deus que dá todas as possibilidades para que nós possamos crescer e desenvolver. E esse Deus não relega ninguém ao fogo do inferno, porque se o Pai do mundo ama e não faria isso com um filho, sequer Deus quer toda justiça e toda misericórdia. Mas vamos seguir em frente, porque eu preciso encher uma mão de respostas. A segunda resposta é: eu sou espírita porque eu tenho certeza, já não falo mais, que acredito na imortalidade da alma. Porque, meus amigos que me ouvem nesse instante pela Rádio Esperança, nós não morremos. Nós vivemos, renascemos, tantas quantas forem as vezes necessárias ao nosso aprimoramento. Quando então estamos hoje no Brasil e ao ligarmos a televisão, ouvimos falar de mais de 106 mil mortes do povo brasileiro. Quando estabelecemos uma conexão com o mundo, são milhares de mortes. São milhares de pessoas que deixaram o plano físico, mas perder, nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um caderno, a gente perde um relógio, as pessoas se separam temporariamente de nós, porque um dia nós iremos reencontrá-las. Um dia nós iremos de retorno ao verdadeiro lar, que é o lar espiritual. Daí, a imortalidade da alma nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, e caminhamos para a perfeição relativa. E nascemos e renascemos quantas vezes foram necessárias ao nosso aprimoramento. Não sem razão, no Dolmen de Allan Kardec, onde ele se encontra sepultado no cemitério do Père Lachaise, em Paris, há uma frase formidável que serve como uma das bases da nossa doutrina, dizendo assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Mas a imortalidade da alma ainda tem outros matizes que nós podemos explorar. Porque uma vez foram perguntar ao apóstolo mineiro, ao médium Francisco Cândido Xavier: Chico, se você pudesse deixar uma única lição, uma única proposta aos espíritas e aos não espíritas sobre o que representa a doutrina espírita, que proposta você deixaria? E ele, com aquela voz mineira, aquela voz matreira, aquela voz doce, disse assim: eu quero que os nossos irmãos espíritas reflitam sempre que a alma é imortal, porque o resto eles chegarão por consequência. Mas Chico não quis apenas dizer que nós não morreríamos, mas que nós precisávamos agir como imortal. Como isso, Rafael? Agir como imortal é pensar como um imortal, falar como um imortal, nos relacionar como um imortal, porque tudo que a gente faz retorna para a gente mesmo. A forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas retornará para cada um de nós. Ou seja, eu viverei a minha vida tendo em conta, sabendo que a forma que eu me relacionar com a minha mãe retornará para mim em propostas de coisa boa ou coisa ruim, se eu não tiver agido da melhor forma possível. Então vamos enchendo as nossas mãos. Eu sou espírita porque tenho certeza do Deus que me ama, que me dá todas as oportunidades de crescimento. Eu sou espírita porque tenho certeza de que eu não morro, eu sou imortal e nascerei tantas quantas forem as vezes necessárias ao meu aprimoramento. Eu sou espírita porque sei da verdade da reencarnação. Aquela verdade que Jesus, no Evangelho de João, quando um doutor da lei, de nome Nicodemos, chegou para ele e perguntou assim: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ganhar o reino dos céus se não nascer de novo.
E Nicodemos, que era um mestre da lei, mas comportava-se na ignorância quanto aos assuntos da espiritualidade, redarguiu a Jesus: mas, Senhor, como posso eu, um homem velho, já de idade, retornar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus, que utilizava-se da maiêutica socrática, devolvia perguntas com outras perguntas ou outras considerações, disse assim: olha, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendeu. Mas em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito não poderás ver o reino dos céus. Porque o Espírito sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O que é renascer da água? Renascer do líquido amniótico. Porque quando estamos no ventre materno, nós estamos em uma substância, envolvidos em quase água por completo. E o que é renascer do Espírito? Renascer tantas quantas forem as vezes, para que nós possamos seguir no nosso progresso espiritual. Em verdade, Jesus dizia àquele doutor da lei que nós não conseguiríamos, numa só vida, completar as nossas possibilidades de intelectualidade e de moralidade. Então eu sou espírita, porque sei que quando olho pessoas, e às vezes crianças, que nascem com males congênitos, que nascem com dificuldades que eu não consigo compreender de onde veio, é porque aquilo está numa vida pregressa. Epa, português. Há aflições que decorrem de imperfeições do presente, assim como há aflições que decorrem de imperfeições de vidas passadas. Ou seja, eu sou aquilo que fiz de mim mesmo e eu construo o eu que eu serei de acordo com aquilo que eu plantar. Sem a proposta da reencarnação e das vidas sucessivas, nós não conseguimos entender o amor e a misericórdia de Deus. Daí, uma dissertação lindíssima do Espírito Lázaro, constante do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o benfeitor nos diz que Jesus veio trazer a primeira palavra do alfabeto divino, o amor. E o Espiritismo veio trazer a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Porque através da reencarnação nós entendemos as dores que muitas vezes nós não entendíamos e costumávamos reclamar de Deus, apontando o dedo em riste para ele, quando agora nós sabemos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Quarta resposta de por que eu sou espírita. Porque existe uma outra proposta que não foi criada pelo Espiritismo, que existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem conseguiu organizar o seu psiquismo, que é a mediunidade. Essa capacidade de interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Meus amigos, não foi o Espiritismo que criou a mediunidade. Não foi o Espiritismo que criou os médiuns. Os médiuns já existiam desde que o mundo é mundo. Como assim, Rafael? Quando buscamos nas páginas do Velho Testamento, conhecemos os médiuns pelo nome de profetas. Ao largo da história, ouvimos falar dos pitons, das pitonisas, dos oráculos, como o famoso oráculo de Delfos. Ouvimos falar das bruxas que foram queimadas pela Inquisição, mas o fato é que o Espiritismo, Allan Kardec, cunhou o termo médium, que quer dizer medianeiro, e o termo mediunidade, que quer dizer a capacidade de interrelacionamento entre os dois planos da vida. Mas essa capacidade já existe desde que o homem conseguiu organizar o seu psiquismo. E, em verdade, desde os tempos do Velho Testamento, quando o profeta Joel abriu a sua boca e disse: um dia Deus derramará do seu espírito por sobre toda a carne. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos
terão visões. Naqueles dias, até mesmo os seus servos profetizarão. O que é tudo isso, se não a capacidade de externar as vozes dos Espíritos? As vozes dos Espíritos que vieram em 18 de abril de 1857, por médiuns jovens como Julie e Caroline Baudin, como Aline Carlotti, como Ruth Céline Jaffé, e trouxeram aqueles que não estavam nos túmulos fechados, mas que estavam vivos no outro lado da vida, e legaram para cada um de nós a codificação espírita. O que é a codificação espírita, se não o fruto das vozes dos espíritos? A mediunidade, então, é essa proposta que nós temos de nos comunicar. É bem certo que essa comunicação, para que esse trabalho seja feito, é preciso responsabilidade, é preciso estar numa reunião séria, é preciso estudo compenetrado das obras de Kardec, do Livro dos Médiuns e das obras que são auxiliares. Mas nós sabermos que essa possibilidade existe é um grande presente para cada um de nós, porque, nada obstante as pessoas em geral não sejam médiuns ostensivos, aqueles em quem a capacidade se traduz de uma forma mais patente, mais bem verificável, todos nós somos médiuns da sua acepção vulgar, ou seja, cada um de nós, conforme o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, possuímos registros de mediunidade. O que é que isso quer dizer, Rafael? Que podemos nos comunicar com os nossos entes queridos através de sonhos, através de percepções, através daquele momento em que nos lembramos de um ente querido e sentimos o coração em festa, e sentimos aquele abraço gostoso, aquela sensação que nos acalma, é porque eles estão vivos e nós podemos registrá-los, se não numa carta trazida por Chico Xavier, na acústica de nossas almas, porque a mediunidade é essa possibilidade de ponte entre os dois planos da vida. Então, estão me acompanhando? Estão anotando? Porque eu já dei 4 razões, ainda faltam 6. O Deus que ama, a alma que não morre jamais, a mediunidade, que é essa possibilidade de intercâmbio, a reencarnação, que é a proposta que explica o amor e a justiça de Deus. Mas também sou espírita, porque quando eu olho para o céu e vejo pontos luminosos na amplidão, como um dia o astrônomo francês Camille Flammarion, um grande estudioso, olhava para os céus lá no seu observatório de Juvisy, na França, e escreveu um livro, porque sabia que aqueles pontos luminosos eram mundos habitados, e depois coadunou a sua doutrina com de Kardec, porque um dos princípios da nossa doutrina é que existem vários mundos habitados. Seria muita pretensão nossa achar que apenas a nossa Terra, um pequeno planeta, possui vida. E, em verdade, foi o próprio Jesus que nos disse: in domo patri me mansione sunt multe. Latim, gente, eu não estou querendo fazer isso para esbanjar, mas porque a Bíblia, a Vulgata Latina, da qual surgiu a nossa Bíblia em português, estava assim registrado. E em bom português é assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque um lugar para cada um de vocês está reservado. E hoje a ciência vem dizer para cada um de nós números da ciência, que vão ser alargados, números que ainda contemplarão no futuro outras possibilidades. Mas, pelos registros atuais, nós temos 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias, Via Láctea, onde existem 100 bilhões de sóis. Um desses sóis, o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão foi rebaixado à categoria de planeta não. Então, ao redor do qual giram 8 planetas. Um pequeno planetinha, o menor deles,
é chamado Terra, que existe 6 milhões de espécies vivas, uma delas, a Homo sapiens, que existem 7,8 bilhões de homens no mundo. Um deles somos nós. Ou seja, é ou não é para ser humilde? É ou não é para ser humilde e entender que no meio de 200 bilhões de galáxias, de 100 bilhões de sóis, seria pretensão nossa olhar para o espaço e achar que tudo isso é um vazio absoluto, que tudo isso é lugar inóspito e que a providência divina apenas olhou para a Terra e aqui colocou o Rafael, colocou o João Medina? Não. Nós caminhamos. Deus evolui os homens, os espíritos, assim como evolui os planetas. Não sem razão, nós estamos na segunda categoria dos planetas, mundo de provas e expiações, mas ainda seremos um mundo regenerado, um mundo feliz, um mundo celeste. Eu sou espírita, porque o espiritismo acompanha a ciência. Nós não negamos a ciência, porque negar a ciência é negar a razão. Nós somos espíritas porque essa doutrina abraça a razão. E nos diz o insigne Allan Kardec no livro A Gênese, se algum dia a ciência vier a dizer que um ponto da doutrina espírita está em desacordo com os postulados científicos, nós devemos abandonar esse ponto e seguir com a ciência. Olha a humildade desse homem. Olha a grandeza desse homem. Olha a renúncia desse homem que abdicou da própria vida para que hoje nós tivéssemos o Espiritismo. Eu já dei 5 razões, mas ainda temos 20 minutos para falar de outras 5. E eu poderia ficar até amanhã aqui dizendo por que eu sou espírita. E a 6ª razão é a seguinte, porque no Espiritismo eu encontrei Jesus. Rafael, o Espiritismo estuda Jesus? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus te enviou para ser modelo e guia? E a resposta é a menor do Livro dos Espíritos: Jesus. O Espiritismo é cristão. O Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. O Espiritismo nos traz Jesus de volta, fora da cruz, fora dos dogmas, fora das reverências, mas o Jesus amigo. Conforme João capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo mais servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que eu recebi de Deus, eu vos tenho dado a conhecer. Então o Espiritismo nos mostra o Jesus amigo. O Jesus que nos prometeu o Consolador, João capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro paracleto, do grego. E paracleto quer dizer, no português, 2 palavras: aquele que consola e aquele que esclarece. Ou seja, Jesus nos mandou o Espiritismo para nos consolar nos dias difíceis, mas para nos esclarecer das suas parábolas que ficaram incompreendidas, dos seus ensinamentos que na nossa ignorância nós não conseguimos penetrar. Então o Espiritismo nos traz Jesus de volta. Em homenagem à minha mãe que está aqui do lado, eu quero lembrar do Padre Zezinho, que até os meus 18 anos de idade eu gostava e ainda hoje gosto de suas músicas, porque há uma delas, minha mãe, que ele canta assim, dizendo, e eu não vou cantar, porque se eu cantar não fica ninguém aqui na nossa live, que um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, saber como Jesus sabia, e a chegar ao fim do dia, eu sei que eu me sentiria muito mais feliz. Eu acho que o Padre Zezinho leu a questão 625 do Livro dos Espíritos, porque vejam, o segredo para ser feliz é amar como Jesus amou, é sorrir como Jesus sorriu, é viver como Jesus viveu. Então o Espiritismo, ele é cristão,
Ele nos traz Jesus de volta. Sexto motivo da minha crença espírita. Sétimo motivo, e nós vamos chegar no 10º. O espiritismo é uma fé que não me proíbe nada, nem me permite tudo. Guardem isso. O espiritismo não me proíbe nada, nem me permite tudo. Ele me convida à reflexão. Rafael, me explica isso. Bom, o João falou que eu estou num trabalho com a juventude desde 2003, na Comerge, mas desde os meus 18 anos eu estou na Mocidade Espírita. Uma das perguntas que os jovens mais me fazem é a seguinte: jovem espírita pode beber? E vocês acham que nós, os espíritas, respondemos assim: sim, não. Dizemos assim: olha, se você beber, você vai para o inferno. A resposta não é essa, porque existe uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 843, que nos diz: todos nós temos o nosso livre-arbítrio, porque senão seríamos máquina. E o que é o livre-arbítrio? A gente semeia, mas nós sempre colhemos de acordo com aquilo que nós semeamos. É a lei de ação e reação, ou seja, nós não vamos nem permitir, nem vamos proibir, porque se proibir aí é que o jovem faz. Mas nós vamos levar as pessoas à reflexão. Esta proposta espírita, a proposta de nós refletirmos e começamos a levar os jovens a pensar: o álcool faz bem à minha saúde? O álcool me possibilita vinculações obsessivas? O álcool me traz consequências no meu tropismo cerebral? Bom, agora você decide. Porque se você vai beber ou não, é livre-arbítrio seu, mas saiba desde já as consequências. É assim que eu quero educar a minha filha. Porque não adianta eu ser aquele pai impositivo. Não faça isso. Porque nós sabemos, nos dias modernos, quando a neurolinguística nos diz que o não é interpretado como um sim, que os jovens não aceitam dessa forma. E a doutrina espírita está conectada com os dias presentes, porque nos leva às reflexões. Então, vamos refletir. Vamos levar ao crivo da razão, ao crivo do bom senso. Não por outro motivo, quando estava sendo inumado lá no cemitério de Montmartre. Rafael, mas não é no Père Lachaise? Não. Kardec foi inumado em 2 de abril de 1869 no cemitério de Montmartre, no norte de Paris. Um ano depois é que os seus restos mortais foram levados para o Père Lachaise. E lá no cemitério de Montmartre, Camille Flammarion, que fazia o seu discurso, ele disse que Allan Kardec poderia ser conhecido como o bom senso encarnado. O espiritismo, então, é a doutrina do bom senso. Eu sou espírita porque eu não aceito que uma pessoa me diz se ela é médium há tanto tempo ou se ela é uma oradora famosa. Eu vou logicar sobre aquilo. Eu vou exercer o meu bom senso. Eu vou pensar, repensar, porque senão a gente fica tal qual Jesus nos disse no seu evangelho: um cego sendo guiado por outros cegos. E nós não devemos ter medo do que as pessoas vão dizer da gente. Não devemos ter medo daqueles que nos apontam o dedo em riste. O nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com o evangelho de Jesus e com a codificação de Kardec. Daí a reflexão, o bom senso, o bom tino, mas eu também sou espírita, porque a nossa fé não é uma fé dogmática. E o que é uma fé dogmática? Bom, quando eu estava lá na igreja, eu aprendi muitos dogmas. Um deles era o dogma da Santíssima Trindade, e eu ficava perguntando assim para minha mãe: o que é a Santíssima Trindade, minha mãe? Essa questão de Deus, Jesus, o Espírito Santo, e havia tantos dogmas. Dogmas são verdades incontestáveis. E quando eu vim ao Espiritismo, logo na minha mocidade espírita, eu aprendi que a nossa fé era uma fé raciocinada.
Era uma fé que, para ser inabalável, conforme a contracapa de O Evangelho segundo o Espiritismo, e também o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ela deveria acompanhar a razão em todas as épocas da humanidade. Eu falei, puxa, que legal. Então quer dizer que eu tenho uma fé científica? Tenho uma fé científica. E Albert Einstein nos diz que uma religião sem ciência, ela é fundamentalista. Olha o que os nossos irmãos lá do Oriente Médio, sem julgamento, que têm uma fé sem ciência, fazem. Matam em nome de Deus, porque se tornam fundamentalistas na fé. Mas a nossa fé, também dizia Albert Einstein, quando a ciência não se ampara na religião, porque todos nós precisamos elevar essas antenas a alguém que criou todas as coisas. Porque não existe alguém jogando dados no universo. Alguém criou tudo isso. Então, se uma religião sem ciência, ela fica fundamentalista, ela fica dogmática, uma ciência sem religião, ela fica paralítica, ela fica deficiente. Daí, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, religião, ciência e filosofia, que nos esclarece através de uma fé que logica como nós devemos seguir em frente. E eu quero dar 2 exemplos para que nós possamos sair daquela condição de ignorância. E não tenham essa palavra como pesada, mas como um chamado ao despertamento. Porque um dia foram a Divaldo Pereira Franco e perguntaram assim para ele, Divaldo, eu fui num médium. E Divaldo, sempre que dizem a ele que foi num médium, ele prepara os ouvidos, porque vem encrenca. E o que o médium te disse? O médium disse que eu tenho 7 encostos. E Divaldo, meu filho, e como é que ele fez para contar os seus encostos? Ele pediu para você virar para trás, tomar o celular e fez uma selfie. E daí foi contando 1, 2, 3, 4. Não, meu filho. E outra coisa, esse médium não viu o seu anjo de guarda? Esse médium não viu nenhum benfeitor? Que médium é esse? Que informações em nome da mediunidade nós estamos dando às pessoas? Porque o médium pode até ver o obsessor, pode até ver o encosto, esse nome é incorreto, mas nós não devemos dar essa informação à pessoa que está sofrendo. Porque isso é algo que vai prejudicar muito mais do que trazer algo de consolo, de conforto. O médium deve também falar do anjo de guarda, porque nós não só temos os espíritos que nos querem mal, nós temos os nossos familiares, nós temos os espíritos que nos querem bem. Então, é fake, é blefe, é pessoas que ainda não entenderam a grandiosidade da doutrina espírita. Nós recebemos tantas coisas, tantas mensagens pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e às vezes eu recebo mensagens assim, Bezerra de Menezes. E quando eu vou ler, eu termino a leitura, deve ser o Bezerra da Silva. Deve ser algum Bezerra de Menezes, que não Bezerra de Menezes, Kardec brasileiro, médico dos pobres, porque o que exorna na mensagem não é a assinatura, é o conteúdo. Então, nós precisamos desse raciocínio, desse bom senso, mas também de saber nos relacionar com os espíritos, porque tem pessoas que ainda hoje acham que os espíritos devem estar à disposição para nos atender os aspectos materiais. Como um dia um pai foi a Francisco Cândido Xavier e perguntou, Chico, a minha filha vai casar. Você pode perguntar para o Emmanuel que vestido ela deve usar, qual é o corte, qual é a cor do vestido. Bom, aquele pai não entendia como deve ser o relacionamento com os espíritos, mas Chico, que era o amor em pessoa e não dava um corte em ninguém, respondeu assim, olha, existe alguém lá em São Paulo que vai te dar essa resposta melhor do que eu. E Emmanuel está me dizendo que o nome dele é Brenner. E o pai perguntou assim, quem é Brenner? Bom, Brenner é um costureiro que atende na rua X, quadra X, e que não cobra tão caro. Fé raciocinada. Fé raciocinada é aquela que logica, que sabe onde nós estamos,
Quais são as nossas prioridades, a nossa reforma íntima, o bem que podemos fazer e como deve ser o nosso relacionamento com os espíritos. Mas eu sou espírita, porque a minha proposta não é mudar o outro, mas é mudar a mim mesmo. Porque hoje em dia existem os espíritas coach. E o que é o espírita coach? É aquele que acha defeito em todo mundo. É aquele que quer mudar o mundo, mas não começa pela própria mudança. É aquele que vai na casa espírita assistir a palestra e fica pensando, nossa, que palestra ótima, que palestra genial. Minha mãe devia estar aqui. Porque essa palestra é para ela. Não, não é para ela, é para a gente. Estamos lá é porque nós precisamos ouvir. Mas no mecanismo de projeção, e aqui eu já estou usando a psicologia nas palestras, nós projetamos nas outras pessoas aquilo que não enxergamos em nós mesmos. Projetamos a nossa sombra, conforme a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, nas outras pessoas. Então estamos sempre com os dedos em riste, quando devemos mudar a nós mesmos. E às vezes vamos fazer o culto do evangelho no lar, abrimos a página, a paciência, e viramos para o irmão, olha, essa página foi para você. Não, a página não foi para o irmão, a página foi para a gente. Nós é que precisamos ser pacientes. Daí em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pela sua, não pela do outro. E pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Daí, como nona proposta de eu ser espírita, é porque com o outro eu tenho o dever de ser indulgente, a mim mesmo eu tenho o dever de reformar. E nos diz Mohandas Karamchand Gandhi que a paz que eu desejo para o mundo é a paz que começa em mim mesmo. E a 10ª proposta, a proposta da caridade. Porque não é fora do espiritismo, mas é fora da caridade. Chico Xavier disse que, se fosse fora do espiritismo, ele não seria espírita, mas como é fora da caridade, essa foi a doutrina que ele agasalhou. E sobre caridade eu não quero tecer considerações, mas contar uma história. Porque se começamos com Bezerra de Menezes, terminamos com uma história de Bezerra de Menezes, narrada mediunicamente a Francisco Cândido Xavier, quando ele diz que 2 senhoras que estavam no Teatro Bolshoi, em Moscou, um dos maiores e mais belos teatros do mundo, saindo do teatro do lado de fora, encontraram um homem com frio, com fome, e resolveu uma delas tirar o seu casaco de pele e dar para o morador de rua, e dar para o mendigo, e a outra, você deve estar doida. Um casaco de pele caríssimo, você vai dar para esse homem? Não, não faça isso. Vamos para casa, lá a gente pega um cobertor, a gente faz um farnel, vai ficar muito mais barato e vai atendê-lo melhor. E foram, começaram a tomar chá, começaram a comer os biscoitos, conversaram a noite inteira, porque ficaram julgando aquele homem. Ah, ele deve estar caído ali porque ele não quer trabalhar, porque ele é vagabundo. A outra, ah, não, ele está ali porque não existem propostas políticas para os moradores de rua. E dessa conversa, vai para lá, vem para cá, esqueceram-se do homem. Quando raiava o dia em Moscou, ainda fazia muito frio, uma delas caiu em si, a consciência. Questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Ela pode tardar, mas ela desperta. O homem, vamos até ele. Pegaram a coberta, pegaram chá, pegaram frutas, pegaram biscoitos e foram até ele. Quando chegaram lá, o homem estava morto. Enregelado, hirsuto, aquelas barbas. E doutor Bezerra, pelas mãos de Chico Xavier, disse assim: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então eu sou espírita, nós somos espíritas, porque essa doutrina nos fala da supremacia da caridade. Mas a caridade que não julga, a caridade que não pergunta até quando, a caridade que não olha o que eu vou ganhar em troca, quantos bônus horas eu vou receber, mas a caridade
desinteressada. Aquela caridade que nos canta o apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios, quando ele nos diz que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Daí, o maior atributo e talvez o maior chamariz de cada um de nós ao Espiritismo nos dias de hoje é porque não adianta apenas ter fé, porque a fé sem obras, ela é morta. O que realmente nos liga a Jesus são as curvas de ternura que fazemos com as outras pessoas, através da caridade. E agora eu pergunto para vocês, e eu quero encher a mão, por que nós somos espíritas? Porque eu tenho certeza de Deus que é um Pai que ama. Eu tenho certeza de que eu não vou morrer. Eu vou voltar para o meu lar espiritual. Eu tenho certeza de que se eu errar, eu não vou para o inferno. Eu vou reencarnar quantas vezes forem necessárias ao meu progresso. Mas não deixemos para depois. Vamos começar agora a fazer o nosso melhor. Eu sou espírita porque existe a mediunidade. Eu posso auscultar os meus entes queridos e, nada obstante, eu não tenha Chico Xavier para escrever uma carta psicografada, eu sei que eles estão vivos, estão próximos de mim, estão guiando suas vidas. Eu sei que quando eu olho para o céu, eu vejo uma pluralidade de mundos, de estrelas, de sóis, de galáxias. Eu sei que eu estou fundamentando a minha fé numa doutrina reflexiva, não numa doutrina proibitiva ou permissiva, numa fé que raciocina, que abraça a razão em todos os momentos da humanidade. Porque eu sei que a grande proposta do Espiritismo é modificar a mim mesmo, porque o outro eu devo amar. Porque igualmente eu sei que fora da caridade não há salvação. E que o maior compromisso meu, dos espíritas, é fazer o bem. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço à Web Rádio Esperança por mais esse convite e termino com uma prece de Francisco Cândido Xavier, psicografia, do Monsenhor Horta, em homenagem à minha mãe, que é católica. Monsenhor, um cargo a mais do que o padre na Igreja Católica, e essa oração, essa poesia, está contida no primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, 1932. Quando ele nos diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz, e que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor, hoje, agora e sempre, Senhor. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e um beijo, ó. Tchau, tchau. Rafael, nós agradecemos muito, né? Ainda mais essa lembrança de um poema tão bonito de Monsenhor Silvério Horta, né? Que está no Parnaso. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer ter você conosco essa noite, né? Muita alegria mesmo de rever, né? Esperamos terminar essa pandemia aí para a gente poder, né, estar junto, né, fisicamente, né, poder tomar um café, bater um papo, né? Isso é saudade disso aí. Muito obrigado, meu amigo. Fique com Deus. Eu que agradeço, João. E nós vamos aproveitar aqui, aproveitar a presença do Rafael também, né, porque faz parte desse trabalho de comunicação, né?
porque o que nós fizemos agora foi um trabalho de comunicação. Então, nós teremos uma roda de conversa, né, no dia 22, sábado, tá, também organizada pelo IDEAC, pela Rádio Espírita de Esperança, em comemoração aos 5 anos de aniversário que a rádio está fazendo esse mês. Né? Então, nós teremos uma roda de conversa. Por que comunicar? Para que comunicar? Tá? Olha só que figurinha. Tá, então, tudo Manda um bem? beijo, filha. Assim. Fala assim. Então, nós teremos nessa roda de conversa Geraldo Campete, da FEB, Cristiane Drux, né, do CERJ, Jailton Pinheiro, do Espiritismo.net, e Júnior Bairral, né, representando o IDEAC, com a mediação do Gutenberg Pascoal. Então, dia 22, né, no próximo sábado, às 17 horas, nós aguardamos vocês. Agora estamos por conta dessa coisinha linda. E aí, tudo Fala assim, bem? filho. Jesus abençoa amigos, web, rádio, esperança. Amém. Agora o beijo.